Fala galera do Peleja! E hoje o Fora do Eixo é sobre a maior reviravolta ou a recuperação de um clube na história do futebol brasileiro, Murilo. Exato, você imagina estar 99% rebaixado. Com chances contra você. Segundo os matemáticos do futebol, né? Você tem 1% de chance de salvar do rebaixamento. Aquele 1%. Aquele 1% é vagabundo? Aquele 1% na última rodada. Enfim, é spoiler já, né? Mas o torcedor do Fluminense sabe dessa história absurda. Claro que o Fora do Eixo, a gente não costuma colocar clubes do eixo, né? Clubes grandes do Rio e São Paulo. Mas essa é uma história fora do eixo, né? É uma história fora do comum, é uma história que você não imagina que aconteceria com um clube. É muito improvável. Isso. O Fluminense se salvou. E se você quiser saber mais, além de apenas uma história sobre o Fluminense, quiser saber sobre notícias do Fluminense, a situação que ele se encontra hoje no campeonato, você pode baixar o OneFootball, né, o aplicativo gratuito para iOS e Android. Lá, além de apenas notícias, você vai ter todas as informações do clube, dos jogadores, quem tá fazendo mais gol, o elenco, como é que tá a situação. Se o Ganso tá de meia, tá de se treinador. Se o Ganso ainda tá jogando, se de repente ele já tá como treinador, né? E a gente deixou o link para download na descrição desse episódio. Vinheta. Entre os anos 2008 e 2010 aconteceu uma das maiores histórias do futebol brasileiro para um clube dentro do campeonato, dentro de toda uma temporada, né? Sim. Mas para se entender melhor isso, vamos voltar lá em 2008, vamos começar em 2008 para mostrar como é que estava a situação do Fluminense. Que tricolor carioca não se lembra da Libertadores de 2008, quando o Renato Gaúcho, o técnico Renato Gaúcho, estava no clube, conseguiu fazer o Fluminense chegar assim, nadando abraçadas até a final. Ficou em primeiro no seu grupo, passou de times como São Paulo no fase mata-mata, Boca Juniors na semifinal e na verdade enfrentou a LDU de Quito, a LDU do Equador na grande final. E aí até você pensa assim, poxa, se você já pegou um São Paulo pra frente e um Boca Juniors, bora, né? Bora pra cima da LDU, que teoricamente, né, era uma equipe mais fraca e tal, mas não foi bem assim. E era um time cheio de confiança, né, naquele torneio. Foi ganhando durante o torneio confiança. Claro, ficou em primeiro no grupo, mas os mata-matas foram importantes pra esse elenco. Pra crescer, né? Pra crescer durante a competição. Eu lembro que no jogo de ida contra o São Paulo, no Morumbi, foi 1-0, né, pro São Paulo. E o Renato Gaúcho deu uma entrevista. Foi pouco. 1-0 foi pouco. A gente vai se ver lá no Maracanã. 1-0 foi pouco. E aí os São Paulinos falaram, o fanfarrão, cara, já Renato tá Gaúcho. Já tá. E realmente foi pouco, porque no jogo de volta foi um 3-1, um escanteio que o Thiago Neves... gol do Washington de cabeça, não foi? Isso, que o Thiago Neves bateu no finalzinho, se eu não me engano já era nos acréscimos, né? E o Washington fez de cabeça, era um momento de recuperação também, de retorno carimbado do Washington. Que o São Paulo já ia ganhar, já ia pelo passar, gol fora, né? E aí foi 3-1 pro Fluminense e foi ganhando moral e não passou pela LDU. E aquele time tinha esses caras que você falou mesmo, o Thiago Neves, o Washington, acho que o Thiago Silva também Thiago Silva tava na zaga. Mas chegando na final, o jogo contra a LDU começou a ficar difícil. E aí, não sei se vocês vão se lembrar, o Murilo deve lembrar do Guerron, lembra, Murilo? Aquele atacante que corria pra caramba na ponta, atrapalhou tudo, jogou absurdo. Depois ele foi para no Atlético Paranaense. Né? Sim, verdade. Ele foi jogar no Atlético Paranaense. E pra dificultar mais ainda a situação, foi pros pênaltis e o goleiro Ceballos, que era o goleiro equatoriano, acabou destruindo. Defendeu tudo. E infelizmente o Fluminense acabou ficando com a segunda colocação, com o vice-campeonato. E você tava falando agora há pouco do Renato Gaúcho, né? Que ele falou de São Paulo e tal. Quem não se lembra daquela declaração que ele deu de que se ele estava na final já do Libertadores, porque quando você tá na final você ganha, você já garante pro próximo ano, né? E os clubes brasileiros têm como uma meta, né, disputar sempre a Libertadores. Então pra eles ele falou assim, cara, eu tô tão próximo da próxima Libertadores que eu não preciso me preocupar com o brasileiro. Então a gente vai brincar no Brasileirão. Lembra bem disso? Ah, sim, o brincar no Isso Brasileirão. Eu acho que deve se arrepender até hoje, eu não sei. Mas o fato é que, infelizmente, ele acabou brincando. Exato. No Brasileirão. E isso deixou, além da derrota e dessas declarações, deixou marcas profundas dentro do elenco e acabou dificultando ainda mais. E o clube acabou ficando na 14ª colocação, bem ali perto da zona de rebaixamento no Brasileirão. Aí você pensa, um clube que acabou há uns 3, 4 meses atrás, estava na final da Libertadores, ficar na 14ª colocação, brincou um pouco demais. Brincou demais, né? Tanto que 2009 o ano já começou sem o técnico, né, o Renato Gaúcho,
E nomes importantes no elenco, como o Washington, que acabou indo parar no São Paulo, né? Foi o Carrasco. E foi pro lado de lá. E sim. o Thiago Neves, que acabou voltando pro Arábia Saudita, porque ele estava emprestado, então ele teve que retornar no meio do ano, então não conseguiu nem ajudar no Brasileirão de 2009. E aí, 2009 começou já estranho, então, né? Muito, já tava diferente, né? O elenco tava mudado e assim, o clube foi finalista da Libertadores no ano passado, no ano anterior, 2008. 2009 começa o Campeonato Carioca e o Fluminense não chega nem em nenhuma final. Ele cai nas semifinais, o torcedor já começa a olhar desconfiado, né? O que vai acontecer nessa temporada? Esse ano não vai ser bom, né? Não vai ser bom e o pior estava mesmo por vir. Na Copa do Brasil, o Fluminense caiu pro Corinthians do Ronaldo, né? Lembra? Nas quartas de final, o Corinthians foi até campeão dessa Copa do Brasil depois. E aí restava, então, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Ainda dava pra conseguir alguma coisa, né? Dava. E aí as derrotas começam a aparecer no Campeonato Brasileiro, né? E derrotas pesadas. Teve um 4x2 pro Corinthians, aí também 4x2 pro Inter. O Fluminense perdeu pro Internacional por 4x2 e 4x1 pro Goiás. Então, assim, a crise começava a se instalar. Então, o que fizeram? Chamaram o Renato de volta. Vamos trazer esse cara de volta. Vem agora, mas agora não brinque no Brasileirão, porque já tá uma zona isso aqui, a gente precisa de você. Ajuda porque você foi bem na Libertadores, você conhece ainda parte desse elenco, você conhece o clube, coloca as coisas nos trilhos. E antes dele, 4 treinadores já tinham passado em 2009 pelo Fluminense. Em agosto, mais ou menos, tinha 4 já. Entre eles o Parreira. E o René Simões? René Simões. E o do Renato não durou 3 meses. Também foi demitido. Já foi. Era o 5º a sair do Fluminense em 2009. E aí, em setembro daquele ano, com as coisas já desesperadoras, chega o Cuca ao comando do Fluminense. Um personagem que seria muito importante. Importantíssimo. Né? E você imagina, já estamos em setembro, várias goleadas, né? Sem muita perspectiva, 12 derrotas no campeonato. O treinador chega, o Cuca, e no seu terceiro jogo já toma um 5x1. Do Grêmio, do Grêmio, 5x1 pro Grêmio. Acabou, né? Não tem mais o que fazer. Jeito. Ainda mais quando a mídia cobre já de um jeito que, tipo, o Fluminense tá no fundo do poço, vai acabar, já tá rebaixado. Tem os matemáticos do futebol, né? Muito comum no momento de crise ou na fase final do Campeonato Brasileiro. As grandes emissoras chamarem matemáticos para calcularem a probabilidade de título do clube, de rebaixamento de outros, e chegaram a dar 99% de chance de rebaixamento pro Fluminense. Tem noção disso, cara? 99% no Campeonato Brasileiro. Cara, você imagina ser o jogador lendo isso na TV, vendo isso na TV, lendo nos jornais, o treinador, o dirigente, o torcedor, né? Sim, e após uma derrota, você fala, putz... Mas aí se perdemos agora com 99, a próxima derrota é que... Exato. Entendeu? E tomando 5x1, enfim, aí a torcida começou a fazer um papel importante, né? Tem um papel importante. A torcida resolveu apoiar o clube, mas ela também ficou esperançosa, principalmente, com o retorno de um cara que prometia muito. No início de 2009, para substituir o Washington, a diretoria trouxe o Fred. Já estava de saída ali do Lyon, na França, chegou o Fluminense, até teve um início legal ali no Fluminense, mas se machucou. Ficou afastado por meses do clube, voltou em outubro de contusão. Bem naquele momento, hein? Bem no momento que era crucial. Então, assim, era pra chegar e vai, vinga. Cara, resolve, pelo amor de Deus. Resolve, porque ninguém tá conseguindo aqui. E começou a dar certo. Mantendo mais ou menos 1 gol por jogo de média, né? O Fred conseguiu, junto com o elenco do Fluminense, com a torcida, com o Cuca, né? Com a superstição do Cuca, com o ânimo do Cuca, alcançar mais de 10 vitórias seguidas, né? Consecutivas numa fase do campeonato que muito time, muito elenco já teria entregue. A torcida também já teria entregue, mas aí começou o lance do time de guerreiros, né? Guerreiro, time de guerreiro. Foi um canto entoado pela torcida do Fluminense que ficou marcante. Em alguns jogos decisivos ou algumas situações difíceis, tem cartazes que aparecem na torcida do Fluminense ali, time de guerreiros ainda, resgatando aquele espírito, né? Fazendo os jogadores reativarem aquele espírito de esperança e de garra. E não é que o Fluminense conseguiu aquele 1% de chance. Ninguém nunca disse que era impossível, né? Tinha 1%. Né? E o Fluminense conseguiu, né, Pacheco? Não, foi de maneira inacreditável, porque né? O último jogo era contra o Coritiba, que era o seu confronto direto. A sua última vaga do Z4. Opa, acabou. Pra você ver como é que
as coisas acontecem estranhas até hoje, né? Com o Cuca, o Fluminense, a gente começou a falar da salvação, a luz apaga. Apagou, exatamente. Então você imagina, além de ser esse confronto direto com o seu adversário, o jogo era em Curitiba, no Couto Pereira, no ano do centenário do Coxa. Nossa, verdade. Então o cenário estava completinho para se manter na primeira divisão, né? E precisava de uma vitória simples do Curitiba, né? O Curitiba só precisava ter uma vitória. E o Fluminense precisava de um empate. Sim. Eles conseguiram esse empate. Aquele 1% se agarraram e, na última chance, seguraram até o fim do jogo, né? Conseguiram o empate e assim se mantiveram na Série A de 2010. E teve uma confusão no fim do jogo, né? Torcida invadindo, virou uma bagunça. O Fluminense se safou. E de quebra, né, já que tava a situação era tão tensa no Campeonato Brasileiro que a gente acabou até esquecendo, então deixou de segundo plano a Copa Sul-Americana, que estava acontecendo, o Fluminense estava chegando e ele conseguiu chegar à final. Só que o problema é que a final foi contra a LDU do Equador, lembra dela? De novo. Infelizmente aquela pedra no sapato. Sim. E dessa vez não foi nem pros pênaltis, eles acabaram ganhando de 5-1 no primeiro jogo, foi uma situação que infelizmente não veio o título. Mas assim, as energias do Fluminense nesse ano foram voltadas só pro Campeonato Brasileiro. E eu tenho certeza que todo torcedor tricolor carioca preferia não ser rebaixado, sair do rebaixamento e perder o título, do que ganhar o título e ser rebaixado. Exatamente. Né? Então pra eles valeu muito o finalzinho do ano. E toda essa situação, né, esse novo time de guerreiros ajudou o clube a limpar os problemas, né, dar uma eliminada nas coisas que estavam erradas, ou boa parte, e trazer novos ares, conseguir pensar em melhorar essa situação e fazer com que o clube tivesse um ano mais tranquilo em 2010. E uma das primeiras, ou tranquilo, né? Coloca tranquilo nisso. Exato. O ponto principal que eles realmente fizeram acontecer e mudar toda essa história foi o treinador que eles trouxeram, né, Murilo? Muricy. Com um não da CBF. Exato. Porque lembra, nessa época, o Muricy já tinha fechado com o Fluminense. Sim. Aí o CBF procurou ele para ser treinador da Seleção Brasileira. Ele falou assim, não, eu já fechei com o Fluminense, eu não vou pra Seleção Brasileira. Eu vou ficar até o fim do contrato porque eu acredito nesse clube e eu vou honrar meu contrato. São poucos, né? hein? Ele ficou e foi uma baita Valeu campanha. a pena, né? Valeu muito a pena. Foi campeão brasileiro com o Fluminense. O Muricy naquela época era considerado um papa-títulos, né? Ou pelo menos o Campeonato Brasileiro, né? Ele tinha sido campeão, super campeão com o São Paulo, né? A única coisa que aconteceu de errado foi que em 2009 ele foi pro Palmeiras e perdeu um título que tava ganho. Foi errado pra você. Mas tudo bem, o palmeirense. Mas tudo bem, mas depois ele foi pro Fluminense. E, você pensa que um time que no ano passado, né, em 2009, no anterior, saiu de um quase rebaixamento pra ser campeão brasileiro no ano seguinte... Isso, se alguém é o que você falou no início, né? Uma reviravolta. Uma conta pra gente aqui, porque eu não sei outra. E o Flu conquistaria de novo o Campeonato Brasileiro em 2012, né? Já com outro comando, com outro elenco. Foi o 4º título do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mas muito torcedor fanático aí considera que 2009 foi como um título, ou pelo menos o título do time de guerreiros, né? Receberam esse título, né? Essa nomenclatura do time de guerreiros. Então 2009... foi muito marcante na história do Fluminense e pode inspirar sempre, né, elencos nos momentos de dificuldade, não só do Fluminense, né, mas de outros elencos. Imagina um time que tá com 1% de rebaixamento. Nossa, sair dessa situação... Pega 2000... Se eu sou o treinador... É um exemplo, hein? Eu pego esse episódio do Fora do Eixo e passo no vestiário. Olha aqui, ó, em 2009 teve um clube que se safou, vocês vão se safar também. Claro que não é fácil, mas a energia e a conexão entre torcida e elenco e treinador salvaram o Fluminense. E é isso, galera. Se você gostar desse episódio, vamos compartilhar pra todo mundo. Torcedor fluminense aí, torcedor tricolor carioca. Todo mundo tem que ouvir, tem que assistir esse episódio porque, vale muito a pena, né? É uma história muito legal de ser lembrada, né? Eu acho legal até quem não é torcedor do Fluminense assistir. Também vai querer né? saber disso. Tem muito inscrito jovem, assim, no Peleja que não tava crescido nessa época, né? Era muito criança e não se lembra disso. Olha o feito que o Fluminense já faz 10 conquistou. anos, né? Essa reviravolta, essa salvação.
Então é isso, compartilhe nos grupos de torcedores do Fluminense, né? Vamos fazer o Peleja chegar até essa galera, se inscreva no canal que a gente tá crescendo. Falou, galera, um abraço.